transformar 5 mil reais em 500 mil reais. Um investimento único de 5 mil, sem colocar nem mais R$1 nos investimentos, para você ter 500 mil reais na sua conta. Arthur, dessa vez você passou dos limites. Calma, eu vou te mostrar aqui com cálculos reais e vou trazer também exemplos de investimentos que você deve utilizar para ter esse tipo de retorno. Se você tem interesse no assunto de finanças e investimentos, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e me siga lá no Instagram também, @prontoprainvestir. Basicamente, existem 3 fatores que interferem no seu resultado ao investir. Primeiro, o valor que você vai investir pode ser tanto um valor único, como o que a gente vai considerar aqui, ou o investimento mensal. Quanto mais você investir, mais retorno você vai ter. Segundo, a rentabilidade que você vai ter, a taxa de juros, ou seja, quanto maior as taxas de juros dos seus investimentos, mais dinheiro você vai acumular. E terceiro, o tempo. Quanto mais tempo você carregar esses investimentos, mais dinheiro você vai ter no futuro. Eu já estou com a calculadora aberta aqui, eu vou te mostrar primeiro pelos cálculos e depois eu trago exemplos de investimentos que você pode utilizar para realizar essa proeza. Então, o capital inicial é o valor que você tem para começar a investir. Eu vou considerar aqui 5 mil reais. O aporte mensal é o valor que você poderia investir todos os meses. Capital extra investido todo mês. Aqui eu vou deixar 0. Por quê? Nós vamos considerar transformar 5 mil em 500 mil, sem investir nenhum real a mais, tá? Agora a gente tem que definir aqui o rendimento mensal e o total de meses. No rendimento mensal, eu vou colocar 1% ao mês. A gente pode considerar essa rentabilidade aqui acima da inflação, dependendo dos investimentos que você vai utilizar. Obviamente, você não vai ter um retorno de 1% ao mês acima da inflação usando caixinha do Nubank, porquinho Banco Inter, poupança, que às vezes rende até menos do que a inflação. Óbvio que não. Precisa ser um investimento melhor, que te dê um retorno acima da inflação. O que isso significa? Não adianta você ter 500 mil reais no futuro e não conseguir comprar nada com esse dinheiro. Então precisa ser uma rentabilidade acima da inflação para nós considerarmos aqui o poder de compra que você tem com 500 mil reais hoje, tendo ele também no futuro. Sobre esses investimentos eu já vou falar daqui a pouco, tá? Agora o total de meses. Isso aqui é um ponto muito importante. Quanto mais tempo você carrega os seus investimentos, mais dinheiro você vai ter, porque são juros compostos. O seu retorno cresce de forma exponencial. Vamos considerar, por exemplo, que uma pessoa vai fazer este investimento aos 20 anos de idade. E ela vai segurar este investimento até a aposentadoria dela, aos 65. Ou seja, daria um prazo aqui de 540 meses. Vamos colocar aqui 540 meses, patrimônio de 1 milhão de reais. Um investimento único de 5 mil, sem acrescentar nada, no período de 45 anos, você acumularia mais de 1 milhão de reais. Ou seja, uma pessoa que está vendo este vídeo aqui com 18 anos, está começando a trabalhar agora, junta 5 mil em 2 anos, até os 20, que você terá sua aposentadoria garantida, sem nem colocar R$1 a mais. Vamos diminuir o prazo aqui para ver quanto daria. 480 meses, que são 40 anos, daria 593 mil reais. Ou seja, você transformaria 5 mil em 593 mil no período de 40 anos. Esse valor aqui, rendendo 1% ao mês, te daria uma renda de cerca de 6 mil reais todos os meses. E se você não mexer no patrimônio, no valor principal, a renda vai cair na sua conta para sempre. Inclusive, você pode deixar isso como herança para quem você quiser. Outra coisa que você pode fazer é pegar um valor como 5 mil e investir para os seus filhos e garantir a aposentadoria deles. A nossa filha, por exemplo, tem 1 ano e 7 meses. Será que não valeria a pena eu colocar 5 mil reais para ela e daqui 40 anos ela ter o equivalente a hoje, cerca de 600 mil reais? Se nós olharmos aqui, 38 anos daria menos de 500 mil. Então, para a proposta deste vídeo, daria um prazo de 39 anos. Em 39 anos, você transforma 5 mil em 500 mil reais. Talvez você, que está aí do outro lado, não tenha mais seus 20 anos de idade. Arthur, estou começando aos 30. Arthur, estou começando aos 40. O que eu posso fazer? Você pode investir um valor mensal. Isso aqui vai fazer total diferença. Porque, considerando aquelas 3 variáveis que eu te falei, valor investido, rentabilidade e tempo, se você não tem tempo mais, você vai ter que investir mais do que uma pessoa que está começando aos 18, aos 20, para recuperar o tempo perdido. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 500 reais por mês, em 40 anos daria 6 milhões e 500 mil, mais ou menos. Em 35 anos, 3 milhões e 500 mil. Em 30 anos, daria 1 milhão e 900 mil. Em 25 anos, você chegaria em 1 milhão de reais. E em 20 anos, 549 mil. A gente poderia considerar aqui, entre 19 e 20 anos, você acumularia esses 500 mil reais. Aqui, neste caso, você teria que colocar 5 mil iniciais com um aporte mensal de 500 reais. Um valor muito baixo para você gerar uma renda em torno de 5 mil por mês sem fazer nada.
E o melhor, é uma renda vitalícia que você gera e que não morre com você, né? Se você consegue uma aposentadoria com investimentos de 5 mil por mês, você morre e deixa esse dinheiro para quem você quiser. Diferente do INSS, que normalmente morre com você. Obviamente, se você conseguir investir um valor maior, R$ 1.000 por mês, por exemplo, o tempo vai diminuindo. Em 15 anos você acumularia mais de 500 mil, o que é uma troca muito justa, né? Você investir R$ 1.000 por mês, por 15 anos, para receber 5 vezes mais pro resto da sua vida. Então não sei de quem é a frase que diz que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, mas eu concordo. Agora, Arthur, que tipo de investimento eu vou conseguir ter um retorno de 1% ao mês acima da inflação? Porque 1% ao mês dá 12,7% ao ano. Isso aqui, os investimentos que eu critiquei, como caixinha do Nubank, Porquinho Banco Inter, o próprio Tesouro Selic, atualmente está rendendo mais. Só que nós temos que considerar a inflação. Quais são os 2 investimentos que são as melhores opções para você se proteger da inflação? Imóveis e negócios. Imóveis, por quê? Você consegue ter um potencial de valorização, que vai proteger o seu dinheiro, pelo menos pela inflação, além da renda mensal que você gera com os aluguéis, que também são corrigidos pela inflação. Aqui eu estou falando de fundos imobiliários, que dá para você começar a investir com cerca de R$100. Além dos fundos imobiliários, nós poderíamos falar das ações. Se fosse para considerar um investimento aqui para 3 anos, para 5 anos, as ações deveriam ser descartadas. Por quê? No curto prazo, elas vão ter um risco extremamente alto. Mas você escolhendo boas ações para longo prazo, um período de 10, 15, 20, 30, 35 anos ou mais, as ações não serão tão arriscadas assim. No caso das ações, elas têm um potencial de ter um ganho muito alto acima da inflação, porque são as empresas que repassam a inflação para os consumidores. E você investindo em boas empresas, elas tendem a vender cada vez mais e ter lucros cada vez maiores, o que vai te fazer ter valorização do seu patrimônio e também gerar renda através dos dividendos. Se nós pegarmos aqui o dividend yield do IFIX, o que significa, né? Primeiro, dividend yield, o retorno com rendimentos nos últimos 12 meses, é o dividend yield. Do IFIX, o que é o IFIX? É o índice que mede o retorno dos principais fundos imobiliários do Brasil. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Se nós analisarmos a rentabilidade só de renda dos principais fundos imobiliários do país nos últimos 12 meses, nós vamos ver que este valor está se aproximando de 12%, ou seja, 12% só de renda. Como nós sabemos que a renda dos fundos imobiliários, se você investir em bons fundos, que tenham bons imóveis alugados para bons inquilinos, essa renda tende a ser corrigida pela inflação ao longo do tempo, essa rentabilidade aqui poderia ser considerada acima da inflação. Obviamente, no IFIX tem muito fundo de papel, que não tende a ter uma valorização tão forte, o que pode aumentar um pouco este ganho aqui, já que os fundos de tijolo, que têm imóveis físicos, possuem também um ganho pelo potencial de valorização dos imóveis. Mas o que acontece? Ainda que a gente considere aqui 10% de dividend yield, nós precisaríamos ter um retorno apenas de 2% ao ano de valorização dos imóveis acima da inflação, o que não é algo absurdo, não é algo fora da realidade. A inflação ficar em 4% ao ano, por exemplo, e os imóveis valorizarem 6%. Eu não estou falando aqui de algo fora da realidade, manipulando o número, nada disso. Inclusive, se você puxar historicamente o retorno médio dos principais fundos imobiliários e das principais ações no Brasil, nas últimas décadas, você vai chegar em um valor próximo a 1% ao mês acima da inflação. Se você considerar o dividend yield do Ibovespa, que vai ser o índice que representa as principais empresas aqui no Brasil, as ações, você vai ter um dividend yield menor. Aqui, por exemplo, ele está em torno de 3,7% em 2025, um valor bem baixo comparando com os fundos imobiliários. Porém, as ações elas têm um potencial de valorização que os imóveis não têm. Dificilmente um imóvel que vale hoje R$1 milhão vai valer 10 milhões em poucos anos. Agora, quando nós falamos de ações, isso pode acontecer. Existem inúmeros casos de empresas que se valorizaram por 10 vezes, por exemplo. Se nós pegarmos a VEG aqui, por exemplo, de 2014 até 2025, ela se multiplicou por mais de 10 vezes. Fora os dividendos que ela pagou ao longo desse tempo, queria potencializar este retorno aqui muito mais, mas não está sendo considerado aqui neste gráfico. Assim como a VEG, existem várias outras empresas que tiveram um retorno muito bom. Ou seja, sem conhecimento, sem saber o que está fazendo, entrando numa corretora e seguindo recomendações, seguindo diquinha no Instagram, você vai conseguir um retorno próximo a esse no longo prazo? Óbvio que não. Tem que ter conhecimento, tem que escolher os melhores investimentos. Afinal, se você quer transformar 5 mil em 500 mil, você não vai fazer isso com a poupança, como eu já te falei. Se você quer aprender mais sobre investimentos e sobre como colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, do zero até viver de renda, inscreva-se aqui no canal e acesse o link na descrição de um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer em breve para te ajudar a começar a investir.
Se você utiliza o Instagram, me siga lá também, @pronto para investir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Fica com Deus.